Olá para você que continua acompanhando nosso curso de Direito Eleitoral, Limites e Possibilidades aqui da Fundação Podemos. Hoje o nosso tema será muito interessante, talvez é um dos temas que gera mais dúvidas em todos que acompanham o processo eleitoral, que é a chamada pré-campanha. Pré-campanha que é quase uma lenda urbana, né? Todo mundo costuma falar, olha, isso é campanha antecipada, isso não é, isso é pré-campanha, isso pode, isso não pode. Vamos desmistificar um pouco esse assunto de pré-campanha e tentar entendê-lo um pouco melhor, sem ficar se baseando muito em regras, em definições, em jurisprudências, mas para que você tenha um bom senso e esse teu bom senso te leve a entender o que é essa pré-campanha. Primeiro que não existe na legislação, pelo menos até agora, a não ser que criem isso até o prazo de outubro desse ano, de prazo de pré-campanha. Quando é pré-campanha? Todos se perguntam. Quando ela começa? Quando ela termina? Não tem isso previsto claramente na lei. Então o que eu digo para você? Pré-campanha é tudo aquilo que vai desde o final da última eleição, ou seja, acabou o segundo turno da última eleição, até o início da campanha eleitoral da próxima eleição. Ou seja, se em 16 de agosto de 2023 começa o novo período eleitoral, tudo que vier do dia 15 de agosto do ano que vem, de 2023, para trás, até o final do segundo turno das eleições de 2022, é um período compreendido de pré-campanha, porque já passou a última e ainda não chegou o período de eleição da próxima. Então, trazendo um pouco esse lapso temporal, que ele se acentua no ano da eleição. E por que ele se acentua no ano da eleição? Porque no calendário eleitoral, quem já viu um pouco o módulo que fala de calendário eleitoral aqui percebeu que é ali no início do ano eleitoral que algumas restrições um pouco mais pesadas começam, no que se pode ou não pode fazer, o que tem que se tomar cuidado. Então é claro que no ano eleitoral, tudo que você fizer vai chamar mais atenção do que o que você fizer um ano antes. Mas do ponto de vista prático, se você, no ano anterior às eleições, fizer qualquer conduta no sentido diverso do que se espera de um pré-candidato, pedir voto ou fazer um gasto excessivo nesse sentido, pode ser entendido como uma pré-campanha também. Então esse é o primeiro ponto que eu destaco. Não existe um período que começa e termina exatamente, existe sim um período que o que se faz é analisado se é uma campanha antecipada ou não é uma campanha antecipada. A segunda questão que eu trago em relação a isso, não existe um manual prático dizendo se você falar isso é campanha antecipada, se você não falar isso não é campanha antecipada. O que norteia o conteúdo do que se pode falar, a forma como se pode veicular ou quanto se pode gastar num período de pré-campanha? Decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, o que faz com que nós, advogados, especialistas da área, orientemos candidatos, partidos e equipes de campanha a respeito de pré-campanha, o que pode fazer em rede social, o que pode fazer na rua, em eventos, é justamente uma jurisprudência do TSE que definiu que a pré-campanha deve estar baseada num tripé. E o que é esse tripé? O primeiro ponto é o conteúdo. Conteúdo é aquilo que você pode falar. E eu vou falar um pouquinho melhor para vocês já sobre o conteúdo que pode ou não pode. O segundo pé desse tripé, a segunda perna, é a forma. É por onde você pode veicular esse conteúdo que você pode falar ou não. E o terceiro são os valores que envolvem essa fala ou esse conteúdo levado. Agora, trabalhando, esmiuçando um pouco mais cada uma dessas pernas desse tripé. Quando a gente fala em conteúdo, o que nós devemos nos atentar? Eu não posso, no período de pré-campanha, ou seja, antes do dia 16 de agosto, do dia 15 de agosto para trás, pedir voto explicitamente. Então eu não posso falar, sou pré-candidato, usei o termo pré, né? Vote em mim nas eleições do ano que vem. Isso estaria infringindo o que a jurisprudência diz a respeito de pré-campanha. Mas eu posso fazer menção parecida, né? Sou pré-candidato, estou buscando apoio, conto com você para viabilizar minha candidatura, sou pré-candidato porque discordo como as coisas estão se resolvendo em relação aos assuntos da saúde, da educação, do esporte, não importa. Se você tem uma bandeira, se você é um crítico social, se você é um crítico político e quer falar um pouco do que você pensa, esse conteúdo todo pode ser trazido. O que você não pode fazer de forma clara e objetiva é pedir voto ou divulgar número. Até porque número, candidatos a cargos de vereador nem podem ter, porque esse número só será definido na data da convenção. E candidatos a prefeito, que são cargos majoritários, o número será necessariamente o número do partido. Então, no caso do Podemos, que é 19, se você for candidato a prefeito pelo Podemos, o seu número será 19. Você não pode ficar associando de forma prévia Alexandre Bissoli 19, por exemplo.
Isso feito de uma forma conjuntural numa campanha institucional partidária, se o 19 estiver vinculado ao Podemos, é uma coisa, mas a outra é você começar a vincular o número 19, que será o seu número de disputa nas eleições majoritárias, ao seu nome da disputa. Isso começa a dar indícios de que você pode estar cometendo a chamada campanha antecipada. Então, no conteúdo, desde que você tome esses cuidados, você pode falar o que você pensa. Agora, a justiça também não é boba, não queiram fazer nenhum tipo de construção muito inteligente ou aquelas grandes construções de marketing que vão dizer o seguinte: não se esqueçam, no dia 6 de outubro de 2023, Alexandre Bissoli nas urnas, conto com você. Veja, eu não estou pedindo voto de forma clara, mas eu não estou deixando dúvidas do que eu estou falando para o eleitor que é para votar em mim no dia 6 de outubro de 2023 nas urnas. Então, bom senso, desde que você não faça nenhum tipo de construção de expressão ou frase que claramente queira pedir voto para você, ou não peça expressamente o voto, ou não divulgue expressamente seu número de disputa eleitoral vinculado ao seu nome na disputa eleitoral, o conteúdo é livre. O que também eu tenho que evitar em matéria de conteúdo? O conteúdo negativo, porque eu posso não pedir voto individualmente para mim, mas posso querer ser espertão e falar para não votar no meu adversário. Olha, não vota lá no Joãozinho das Couve porque ele não presta. Diferente de uma crítica social, de uma crítica política. Alguém que vai concorrer à reeleição, o governo do fulano de tal é um governo ruim, é um governo que não entrega resultado, é um governo que não faz o que prometeu na campanha passada. Isso é uma crítica geral, que inclusive a imprensa faz. A outra crítica é o pedido de voto negativo. Não vote no fulano, não vote em tal pessoa. Se eu falar isso de forma expressa e clara, como estou dizendo agora, é o chamado pedido de não voto. Então, assim como eu não posso fazer o pedido positivo para mim, eu não posso fazer o pedido negativo para o outro. E também não posso fazer o pedido positivo para outro. Ou seja, eu não sou candidato, mas a Maria ali é, olha, votem na Maria dia 6 de outubro do ano que vem. Isso também pode ser configurado como campanha antecipada, ainda que o voto que eu esteja pedindo seja para terceiro e não propriamente para a pessoa. Superada a questão do conteúdo, que você pode ou não falar, nós vamos para a forma. A forma é como você veicula seu conteúdo. Tudo bem, então eu vou dizer, olha, estou organizando minha pré-campanha, meus temas defendidos são esses, conto com o seu apoio para viabilizar minha candidatura. Falei a palavra conto com apoio, falei os temas, falei da minha pré-candidatura, mas não pedi voto, até aí eu posso. Quais são as formas que eu posso veicular minha mensagem? Só podem ser veiculadas as mensagens de pré-campanha pelas mesmas formas autorizadas no período eleitoral. Eu posso no período eleitoral rede social? Posso. Então eu posso na pré-campanha. Eu posso no período eleitoral fazer isso por meio de santinho? Posso. Eu posso fazer na pré-campanha. Posso fazer cartão de visita? Posso. Posso na pré-campanha. Posso adesivo? Tem quem possa lá. João vem aí. Ou João 2023. E as pessoas falam, isso é pré-campanha, ele está fazendo campanha antecipada. Não. Ele está usando o nome dele, vinculado a um ano, por um meio de campanha possível, ou seja, fazer um adesivo com o nome da pessoa dizendo vem aí o 2023, se ele não está pedindo voto, se ele não está divulgando o número de candidato dele, e ele está fazendo por um meio que é autorizado, um meio de veiculação de propaganda no período eleitoral, ele pode fazer isso também de forma prévia. Então adesivos podem ser feitos. Quais são os limites? Os limites são compra de horário no rádio e na televisão. Você não pode comprar horário no rádio e na televisão lá na campanha, você só pode usar o horário gratuito do seu partido. Então você não pode comprar agora também. Você não pode no período eleitoral fazer outdoor. Então você não pode agora na pré-campanha também fazer outdoor. Você não pode no período eleitoral fazer propaganda de tamanho superior a meio metro quadrado. Então você também não pode nesse período pré-eleitoral fazer campanha por uma forma que seja superior a meio metro quadrado. Então, ainda que você respeite o conteúdo, se você expuser a sua imagem, uma foto, o seu nome, de forma exagerada, para além daquelas medidas e metragens e caminhos que você pode utilizar no período de campanha eleitoral, você pode ser condenado por campanha antecipada também. E o terceiro fator, e talvez o mais subjetivo deles, que é o valor. A outra coisa que a Justiça Eleitoral vai olhar é o seguinte: quanto você está gastando na sua pré-campanha? E por que isso? Porque lá no período eleitoral, a não ser que se altere isso na legislação até as eleições do ano que vem, todo candidato tem o limite de gastos que ele pode gastar no período eleitoral. O candidato a prefeito tem um limite, que é a média dos últimos gastos daquela municipalidade, o vereador também. A Justiça Eleitoral, lá próximo do período eleitoral,
faz um cálculo, normalmente atualiza esse valor e diz quanto é o limite de gastos para o cargo de prefeito e vereador. Veja, se você é vereador e tem um limite de gastos do seu município, vou arredondar números aqui, de 50 mil reais. E na sua pré-campanha você gasta 100 mil reais, com assessoria, com equipe, com propaganda, tem algo desproporcional aí. Me parece que você gastou na sua pré-campanha o dobro do que você poderia gastar na própria campanha. E se o que eu fiz nesse período prévio foi utilizado em benefício do meu projeto eleitoral, me trazendo dividendos políticos lá no período eleitoral, é essa análise comparada que é feita e em casos concretos, se demonstrado que a pessoa gastou de forma exorbitante na pré-campanha, de forma que isso tenha feito dela uma pessoa mais competitiva no período eleitoral em relação aos seus adversários, e isso, diante de um caso prático, também configura a chamada campanha antecipada e tem sanções. E em relação à grande preocupação de todos, ok, esses 3 pontos é o que eu tenho que me atentar e se eu deslizar neles eu posso fazer uma campanha antecipada. O que é a consequência de cada um? Nos 2 primeiros, que é no conteúdo e na forma, basicamente uma multa de 5 mil reais. Por isso que muitos candidatos fazem isso com alguma tranquilidade, porque ainda que venham a deslizar em alguma campanha antecipada, via de regra vai tomar uma multa de 5 mil reais, que pode ser multiplicada pela quantidade de vezes que fizer aquela irregularidade, esse valor pode ficar alto, não estou dizendo que é um valor barato, mas não é tão preocupante assim. Ninguém vai deixar de ser candidato ou se tornar necessariamente inelegível por isso, exceto pelo terceiro ponto, que é a questão do gasto. Porque se comprovado que você gastou de forma exorbitante, mais do que uma campanha antecipada que pode te gerar uma simples multa, isso num contexto, num conjunto, pode gerar o chamado abuso do poder político, abuso do poder econômico, dependendo de onde vem a origem desse recurso, mas do ponto de vista prático, te tornar inelegível ou até cassar o teu mandato depois de eleito. Por quê? Porque entende-se que você abusou economicamente num período de pré-campanha, cometendo a irregularidade de campanha antecipada, mas além disso, cometendo um abuso e algo que deve atrair a cassação do seu mandato ou até a cassação do seu registro de candidatura, se for comprovado antes da data da eleição. Então, com essa atenção, com esses cuidados que eu trouxe aqui e com esses princípios do que se pode ou não pode fazer, e sabendo desde já as consequências de cada um deles, você tem agora ferramentas para começar a sua pré-campanha a partir de agora até o dia 16 de agosto de 2023, com essas observações e esses cuidados, para que não tenha medo mais de colocar na rua a sua intenção de candidatura, começar a construir o seu projeto e principalmente falar a respeito do que você pensa e por que as pessoas precisam acreditar no seu projeto.